Em janeiro de 2023, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o CSIS, um dos principais centros de estudos de defesa dos Estados Unidos, publicou um relatório que assustou o Pentágono. Baseado em uma série de simulações de guerra entre Estados Unidos e China pelo controle de Taiwan, o estudo concluiu que em menos de uma semana de conflito, os Estados Unidos ficariam sem munições de longo alcance. Não é exagero, é cálculo. A capacidade industrial militar hoje da China produz tanques, drones, mísseis e cascos de navios mais rápido do que o mundo é capaz de repor. Esse é o tamanho do poder militar que a China construiu nas últimas 2 décadas e é isso que vamos entender hoje. O Exército de Libertação Popular é o nome oficial das Forças Armadas Chinesas. Hoje, ele mantém o maior número de soldados em serviço permanente no planeta, cerca de 2 milhões de militares. Mas a imagem do soldado chinês como parte de uma onda humana de tropas ficou no século XX. Com as reformas do presidente Xi Jinping, a tropa tradicional foi reduzida em cerca de 13%, com o desligamento de 300 mil soldados a partir de 2015. Não para economizar, mas para investir esse dinheiro em tecnologia militar. Hoje, o soldado chinês de infantaria, o combatente que vai a pé no terreno com fuzil em mãos, é treinado para funcionar como peça de uma rede maior, conectada a sensores, drones e atiradores guiados por inteligência artificial. Essa doutrina, chamada guerra centrada em redes, faz com que cada arma e cada combatente compartilhe informações em tempo real. Na prática, o soldado vira um olho no terreno, mandando dados para a artilharia, as unidades que disparam canhões e foguetes pesados a dezenas de quilômetros de distância. Porém, existe um contraponto importante em toda essa sofisticação: a falta de experiência em combate real recente. O Exército de Libertação Popular não entra em um conflito de grande escala desde a guerra contra o Vietnã, em 1979. Analistas militares ocidentais apontam que mais de 4 décadas sem testar tropas e cadeia de comando em combate real é uma incógnita sobre como essas forças reagiriam sob fogo pesado. Mas se a quantidade não é mais o trunfo, o dinheiro economizado foi direto para o chão de fábrica. A base industrial militar da China é uma das maiores do planeta. Dados de abril de 2025 do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, com sede na Suécia, mostram o tamanho disso. O orçamento de defesa chinês chegou a 314 bilhões de dólares em 2024, 7% a mais do que no ano anterior. Para o público brasileiro ter uma referência, isso equivale a 13 vezes o que o Brasil gastou em defesa no mesmo ano. E esse ritmo não dá sinais de desaceleração. O atual plano de 5 anos do governo chinês, que cobre 2026 a 2030, manteve o mesmo ritmo de aumento, mais rápido do que o crescimento previsto da própria economia chinesa. Mas o detalhe que realmente sustenta essa força é a infraestrutura civil convertível para a guerra. Fábricas, estaleiros e linhas de montagem que hoje fabricam produtos civis poderiam, do dia para a noite, virar parte da máquina militar. A China é hoje a maior construtora de navios do mundo, respondendo por mais da metade de toda a construção naval civil do planeta. Segundo o mesmo CSIS que mencionamos na abertura, a China investe em munições e sistemas de armamento entre 5 e 6 vezes mais do que os próprios Estados Unidos. Para cada novo míssil que sai das fábricas americanas, saem 5 das fábricas chinesas. Uma velocidade de produção que muda a equação de qualquer conflito prolongado. Ainda assim, há gargalos. A indústria chinesa depende de chips e componentes que sofrem embargos dos Estados Unidos e da Europa, o que encarece a produção e atrasa a montagem final de plataformas de ponta, como motores de aviação. De qualquer forma, essa indústria que não para é o que abastece
o equipamento militar terrestre do país. A Força Terrestre da China conta com mais de 4.800 tanques de batalha principais, com destaque para o Type 99A, modelo moderno desenvolvido nas últimas 2 décadas para substituir os antigos tanques de origem soviética. O Type 99A pesa 55 toneladas, peso equivalente a cerca de 50 carros populares brasileiros. Dispara projéteis de 125 milímetros, um calibre maior que o dos tanques americanos M1 Abrams e alemães Leopard 2, e carrega um sistema automático de proteção capaz de interceptar mísseis anti-tanque antes do impacto. Além disso, a China opera veículos anfíbios de assalto de última geração, que desembarcam soldados direto nas praias inimigas. O que a China consegue fazer aqui é misturar tecnologia de ponta com um volume enorme de plataformas mais baratas, estratégia conhecida no setor como combinação de alta e baixa tecnologia. A prova mais visual disso aconteceu durante os exercícios militares conjuntos com o Camboja, batizados de Dragão Dourado e realizados em maio de 2024. O mundo viu cães-robôs chineses controlados remotamente, com fuzis de assalto integrados nas costas, avançando em terreno aberto e simulando combate urbano. A doutrina chinesa é projetada para tirar o soldado humano da linha de fogo inicial e sobrecarregar as defesas inimigas com enxames de plataformas robóticas baratas. Mas essa forma blindada não está imune a problemas. Uma campanha anticorrupção do Partido Comunista atingiu o alto escalão militar terrestre e o setor de compras, levantando dúvidas sobre o quanto desse equipamento está pronto para combate imediato. Para o Pentágono, muitos desses blindados são peça central de uma eventual operação militar contra Taiwan. Porém, executar uma invasão de Taiwan exigiria muito mais do que blindados. Exigiria atravessar cerca de 130 quilômetros de mar aberto sob fogo inimigo, o tipo de desembarque militar mais complexo que existe na guerra moderna. Por isso, o mar se tornou o domínio de maior prioridade para os planejadores militares chineses. A Marinha do Exército de Libertação Popular, ramo naval das Forças Armadas Chinesas, conta hoje com mais de 370 navios e submarinos, sendo numericamente a maior força naval do mundo, segundo o Pentágono. E não se trata apenas de barcos de patrulha. Os novos destroyers da classe Type 055, navios de guerra de grande porte, desenhados para escoltar frotas e combater ameaças aéreas e submarinas, já operam em águas abertas. A China já colocou em operação 10 navios dessa classe desde 2020. São navios de 13 toneladas, peso equivalente a 11 estátuas do Cristo Redentor, com 112 células de lançamento vertical capazes de disparar mísseis de cruzeiro antiaéreos. Mas o detalhe que mais chama a atenção da Marinha dos Estados Unidos em seus relatórios anuais é o Type 003 Fujian, o porta-aviões mais moderno da frota chinesa, colocado em serviço em novembro de 2025. É o primeiro super porta-aviões, categoria das maiores embarcações de combate do mundo, com mais de 80 mil toneladas, projetado e construído inteiramente pela China. Diferente dos 2 porta-aviões anteriores, baseados em projetos soviéticos dos anos 80, o Fujian é 100% desenho chinês. Ele abandonou a rampa de decolagem inclinada dos modelos antigos e usa catapultas eletromagnéticas, tecnologia complexa, que arremessa caças lotados de armas para o ar em poucos segundos. Até pouco tempo, isso era monopólio americano, presente só nos porta-aviões da classe Gerald R. Ford. A ressalva é a projeção global. Apesar de ter mais navios, a Marinha chinesa tem praticamente metade do peso total da americana. E enquanto os Estados Unidos operam 11 super porta-aviões movidos à energia nuclear, a China tem 3 porta-aviões no total.
e apenas um detalhe, o Fujian na categoria super porta-aviões. Sem bases militares espalhadas pelo globo, ainda não opera continuamente do outro lado do mundo. Segundo analistas militares ocidentais, o foco do planejamento chinês não está em dominar o globo inteiro, mas em garantir que os céus acima da Ásia sejam impenetráveis. Deixando o assunto militar de lado por uns segundos, falta pouco para a Copa do Mundo de 2026. E quem é Brasil sabe que essa hora é coisa séria. Aproveita a nossa parceria com a Netshoes e garanta a sua camiseta. Tem modelo para toda a família. Escolhe a sua e bora vestir o Brasil para a Copa. Os produtos estão no card aqui na tela ou aqui embaixo na descrição. Perde tempo não. Se o porta-aviões Fujian que vimos no tópico anterior precisa de caças modernos para fazer sentido, é na Força Aérea Chinesa que esses caças nascem. Ela opera cerca de 3.000 aeronaves, segunda maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que operam cerca de 13.000. O grande salto tecnológico é o caça furtivo de quinta geração J-20, apelidado em inglês de Mighty Dragon, ou Dragão Poderoso. Caças de quinta geração são a categoria mais avançada em operação no mundo. Só os Estados Unidos, China e Rússia conseguiram colocar esse tipo de aeronave em serviço. A China já produz o J-20 em massa e avança no J-35, versão projetada para operar em porta-aviões. O que a Força Aérea Chinesa consegue fazer no ar é colocar em prática essa guerra centrada em redes. A demonstração mais visível disso aconteceu no show aéreo em Changchun, em setembro de 2025. Câmeras flagraram uma formação em losango. 4 caças furtivos J-20 escoltando o KJ-500, um grande avião de comando com um radar gigante no topo, capaz de enxergar a movimentação inimiga a centenas de quilômetros de distância. Na prática, o avião radar transmite os dados do alvo por um canal criptografado. Os caças recebem essa informação e disparam seus mísseis sem precisar ligar os próprios radares. Ligar um radar é como acender uma lanterna no escuro. Emite um sinal que o inimigo detecta na hora. Com o radar desligado, o caça permanece invisível. Só que essa capacidade tem um limite. Os motores de aviação chinesa ainda não duram tanto quanto os motores americanos e europeus de quinta geração. Precisam de manutenção pesada e troca muito antes. Em combate prolongado, cada esquadrão mantém menos voos por dia. Quando a Força Aérea não consegue atravessar defesas para atingir bases distantes, o planejamento chinês recorre ao arsenal de mísseis de longo alcance. A Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular, um ramo militar criado para operar mísseis balísticos e nucleares, em paralelo ao Exército, Marinha e Aeronáutica, tem o arsenal de mísseis mais diverso do mundo, segundo o Pentágono. Esse arsenal mistura mísseis balísticos, que sobem ao espaço e caem sobre o alvo pela força da gravidade, com mísseis de cruzeiro, que voam baixo em rota horizontal, como pequenos aviões não tripulados. Para guiar essas armas, sem depender de tecnologia estrangeira, a China criou seu próprio sistema de satélite de navegação militar, o Beidou, equivalente chinês ao GPS americano. E não estamos falando de armamento genérico. O arsenal inclui o DF-21D, apelidado de matador de porta-aviões, com alcance de mais de 1.500 quilômetros e projetado para atingir navios em movimento no oceano. Inclui o DF-26, com alcance superior a 4.000 quilômetros, capaz de cobrir todo o Pacífico Ocidental. E o DF-17, um míssil hipersônico, armas que voam acima de 5 vezes a velocidade do som, uma velocidade que cruzaria a distância entre Rio e São Paulo em apenas 4 minutos. E ainda fazem manobras imprevisíveis durante o trajeto, o que torna praticamente impossível interceptar. Documentos da Comunidade de Defesa Americana descrevem a lógica estratégica chinesa. Em vez de construir frotas para atacar navios inimigos no meio do oceano, a China construiu mísseis em terra capazes de atingir as próprias bases de onde esses navios saem.
Documentos do Pentágono e análises da Escola Naval de Guerra dos Estados Unidos indicam que o plano chinês foi desenhado para sobrecarregar bases americanas cruciais, como Guam, nas primeiras 48 horas de um conflito. O território continental dos Estados Unidos e suas ilhas no Pacífico, como Havaí e Guam, passaram a estar dentro do raio de ataque chinês. Esse arsenal também tem problemas internos. Em 2023, o governo chinês afastou dezenas de comandantes da Força de Foguetes por suspeitas de corrupção na fabricação e armamento de mísseis. Mesmo assim, a parte operacional é mais do que suficiente para sustentar a dissuasão da China. A estratégia de impedir um ataque inimigo pela ameaça de uma retaliação tão pesada que o adversário desiste antes de começar. Por décadas, a doutrina nuclear chinesa, o plano oficial do país sobre quando e como usar armas atômicas, foi a de dissuasão mínima. Isso significa manter apenas o número de ogivas necessário para revidar caso o país fosse atacado, sem tentar igualar o tamanho dos arsenais dos Estados Unidos ou da Rússia. Esse perfil está mudando. A China detonou sua primeira bomba atômica em 1964, entrando no clube nuclear das potências da Guerra Fria. Manteve esse arsenal pequeno durante décadas, mas agora o ritmo está acelerando. A Federação Americana de Cientistas, organização independente que monitora arsenais nucleares desde a Guerra Fria, e o próprio Pentágono confirmam o mesmo movimento. A China está construindo vastos campos de silos de mísseis no noroeste do país, em regiões desérticas das províncias de Xinjiang, Gansu e Mongólia Interior. A estimativa atual é de cerca de 60 ogivas nucleares ativas em 2025, com previsão de ultrapassar 1.000 ogivas até 2030. Para dar uma referência da escala destrutiva, uma única ogiva nuclear moderna é dezenas a centenas de vezes mais potente do que a bomba que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima em 1945, que causou cerca de 140.000 mortes. E o detalhe que ancora essa mudança foi mostrado na parada militar de Pequim. A China exibiu publicamente o novo míssil DF-61, o míssil balístico intercontinental, a categoria mais avançada do mundo, capaz de cruzar continentes em menos de 30 minutos. Esse míssil foi exibido ao lado do JL-3, lançado por submarino, e do JL-1, lançado por bombardeiros, demonstrando publicamente que a China opera a tríade nuclear completa. Mesmo com esse crescimento, o arsenal chinês representa hoje cerca de 15% do que a Rússia e os Estados Unidos mantêm, cada um com cerca de 4.000 ogivas prontas para o uso. A China está correndo, mas ainda não chegou lá. A estratégia principal da China não é entrar em uma guerra nuclear direta com os Estados Unidos ou Rússia, mas sim garantir que ninguém sequer consiga encostar em seu território. O sistema de defesa do território chinês atua em duas camadas, a tecnológica e a geográfica. O conceito que organiza tudo é de negação da área, uma estratégia militar que, em vez de tentar dominar territórios distantes, o país concentra esforços em impedir que forças inimigas se aproximem da sua costa e do seu espaço aéreo. Na parte tecnológica, a China espalhou pelo território sistemas antiaéreos próprios, como o HQ-9, uma bateria de mísseis terrestres capaz de derrubar aviões e mísseis inimigos a mais de 200 quilômetros de distância. A esses se somam os potentes sistemas S-400, comprados da Rússia e entre os mais avançados do mundo. Essa bolha tecnológica torna quase impossível que esquadrões de jatos inimigos ou frotas navais cheguem a menos de 400 quilômetros da costa chinesa. Uma distância equivalente no Brasil ao trajeto entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Qualquer aproximação seria imediatamente rastreada e alvo de mísseis antiaéreos em terra. A geografia complementa o escudo. A cordilheira do Himalaia bloqueia o sudoeste. Desertos isolam o norte e o oceano protege a costa industrial mais rica do país.
Uma invasão por terra contra a China é considerada por planejadores militares ocidentais uma operação inviável do ponto de vista logístico. Mas a geografia funciona como faca de dois gumes. Justamente por causa de sua costa, a China é um país cercado de obstáculos para a saída ao mar aberto. Para escoar sua economia de exportação ou projetar sua marinha de guerra, todos os navios chineses são obrigados a passar pela chamada Primeira Cadeia de Ilhas, uma linha imaginária formada pelos arquipélagos do Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Filipinas, que separa o Mar da China do Oceano Pacífico aberto. Japão, Coreia do Sul e Filipinas mantêm bases militares americanas em seus territórios, e Taiwan é um parceiro estratégico próximo de Washington. Se a fronteira física está travada de ambos os lados, a competição entre as duas potências continua de forma menos visível em outro domínio, o ciberespaço e os cabos de fibra ótica submarinos que conectam a internet global. Na China, a inteligência e o ciberespaço operam sob forte integração entre o setor civil e o militar. Quem coordena boa parte dessas operações é o Ministério da Segurança do Estado, a principal agência de inteligência e espionagem do país, equivalente ao papel que a CIA cumpre nos Estados Unidos. A tática de infiltração é profunda e vai muito além da espionagem industrial. O FBI e agências de cibersegurança dos Estados Unidos atribuem à China as ações do grupo de hackers conhecido como Volt Taipong. Segundo as investigações americanas, o objetivo desse grupo é colocar antecipadamente vírus e códigos maliciosos dentro da infraestrutura civil crítica dos Estados Unidos, ou seja, os sistemas essenciais que mantêm o país funcionando, como redes elétricas, abastecimento de água, telecomunicações e transporte. Em um eventual conflito por Taiwan, esses códigos seriam ativados com a intenção de derrubar serviços essenciais nas cidades americanas e desestabilizar o país antes mesmo do primeiro disparo de míssil. Só que essa mesma modernização também cria uma vulnerabilidade do lado chinês. Ao migrar de um exército de massa para um exército de alta tecnologia centrado em dados, todo o exército de libertação popular se torna extremamente dependente de redes de comunicação. Se as redes falham, soldados e drones ficam cegos. Isso torna o sistema vulnerável a ataques de guerra eletrônica, ou seja, o uso de equipamentos para embaralhar e interferir nos sinais inimigos. Área em que potências ocidentais como Estados Unidos e Reino Unido têm décadas de experiência acumulada. Com o exército na rede, os navios no mar e o escudo no céu, qual é o equipamento que traduz toda essa negação de área em uma única ameaça palpável? Para entender o significado completo da parada militar de Pequim, a arma assinatura da China não é um míssil nuclear, é o DF-27, um míssil balístico intercontinental convencional, ou seja, alcança entre continentes, mas carregando explosivos comuns em vez de ogiva nuclear. Historicamente, mísseis intercontinentais serviam apenas para carregar a categoria mais destrutiva de armamentos, bombas nucleares. O que a China conseguiu fazer na prática foi acoplar ogivas convencionais e veículos planadores hipersônicos manobráveis na ponta desses mísseis. Esses planadores que desprendem no espaço voltam para a atmosfera acima de 5 vezes a velocidade do som e, ao contrário de um míssil tradicional, conseguem mudar de rota durante o trajeto. Isso significa que o DF-27 não cai apenas em um ponto fixo, ele consegue corrigir sua rota na fase final do voo para atingir o convés de um porta-aviões inimigo em pleno movimento no Oceano Pacífico. Relatórios da comunidade de defesa americana apontam que ele é o que se chama em inglês de carrier killer, ou em português, matador de porta-aviões. O contraponto é a fragilidade da operação. Para o DF-27 acertar um navio no meio do oceano, ele precisa de uma cadeia completa de detecção e ataque, sem nenhuma falha no meio.
Satélites precisam encontrar o navio, drones confirmam o alvo e radares transmitem as coordenadas em tempo real. Se o inimigo cortar a comunicação por satélite ou interferir no sinal de guiagem, o míssil de ponta da China se transforma em um dardo cego caindo no mar. Ainda assim, o DF-27 ilustra a lógica central da postura militar chinesa atual. Segundo analistas de defesa, não buscar invadir territórios distantes, mas tornar o custo financeiro e humano da aproximação militar inimiga na Ásia inaceitável para qualquer adversário. Quando o DF-27 ou a tríade nuclear aparecem diante das câmeras, o que se vê é a doutrina chinesa de destruição de sistemas. Uma estratégia focada em paralisar o adversário, atacando ao mesmo tempo todos os pontos críticos dele: energia, comunicação, logística e comando. Ao longo das últimas 2 décadas, a China construiu um poder militar gigantesco, baseado em alta tecnologia e produção em massa. Mas, como vimos, ainda enfrenta desafios reais: a falta de experiência em combate, a dependência de chips estrangeiros, problemas de corrupção interna e a distância tecnológica em motores de aviação. O resultado é um país que se transformou na segunda maior potência militar do mundo, com uma estratégia voltada para a competição de longo prazo e dissuasão. O cálculo de tornar o custo de qualquer confronto direto alto o bastante para que ele não aconteça. E é isso, chegamos ao fim desse vídeo sobre o poder militar da China. Se gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar a série toda e me conta nos comentários qual país você quer ver no próximo episódio da série Poder Bélico. Venha também fazer parte do nosso time. Se torne membro do canal mais curioso do mundo. Link e mais informações na descrição. Até o próximo vídeo.